Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. E a Rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira aos 96 anos na Escócia. A monarca inspirava cuidados de saúde desde o outono passado. Um dia de pesar para o Reino Unido e o mundo. A Rainha Elizabeth II, chefe de Estado do Reino Unido e de 14 países da Commonwealth, morreu nesta quinta-feira aos 96 anos. O reinado durou 7 décadas e enfrentou inúmeras crises em uma monarquia que agora se abre a um novo capítulo. O filho Charles, de 73 anos, se tornou automaticamente o novo rei. Em um comunicado, o Palácio de Buckingham confirmou que a rainha morreu à tarde em Balmoral, na Escócia. De acordo com a nota, o rei vai permanecer no local e retornar para Londres na sexta-feira. A saúde de Elizabeth II piorou consideravelmente nos últimos dias. Na terça-feira, ela recebeu o primeiro-ministro demissionário Boris Johnson e sua sucessora Liz Truss no castelo em Balmoral para evitar uma viagem de 800 quilômetros até a capital inglesa. A Casa Real anunciou que os médicos estavam preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permanecesse sob vigilância médica. A partir daí, filhos e netos se dirigiram para o castelo escocês. Entregue de corpo e alma ao cargo de rainha, Elizabeth II havia resistido à pandemia de Covid-19, à morte do marido Philip com quase 100 anos e a várias crises na família real. A saúde da rainha, que apesar da idade avançada, mantinha uma agenda bastante movimentada, começou a preocupar o país quando em 20 de outubro, depois de cancelar uma viagem oficial à Irlanda do Norte, aceitou com relutância o Conselho Médico de Descanso. Na época, a monarca passou uma noite internada para exames médicos, cuja natureza nunca foi especificada. Desde então, a rainha teve de abrir mão de eventos importantes como a Conferência Climática da ONU, realizada em novembro de 2021 em Glasgow. E ainda falando sobre o assunto, o último compromisso oficial da Rainha Elizabeth II foi na terça-feira, quando a monarca nomeou a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, a terceira mulher a comandar o país. Em uma imagem compartilhada por funcionários da Casa Real, as duas aparecem sorrindo e apertando as mãos. A transferência de poder geralmente acontece no Palácio de Buckingham, em Londres, a menos de 10 minutos de carro de Downing Street. Mas este ano, por problemas de mobilidade da monarca, tanto Boris Johnson, que renunciou oficialmente ao cargo, como sua sucessora, viajaram mais de 800 quilômetros. A monarca morreu 2 dias depois desse encontro. E mudando de assunto, a China aprovou o uso emergencial da primeira vacina inalada contra a Covid do mundo. O produto oferece uma dose de imunizante por meio de um sopro de ar que é inalado pela boca. A vacina contra a Covid-19 aprovada é a da fabricante CanSino Biologics. O imunizante dispensa a aplicação intramuscular com agulha e pode ser inalado facilmente pelo paciente com a ajuda de um nebulizador. A Administração Nacional de Produtos Médicos da China pretende usar o imunizante como reforço. Em um comunicado, a fabricante informou que a vacina oferece proteção imunológica contra a Covid-19 com apenas uma inalação. Em julho, cientistas chineses publicaram um estudo mostrando que as pessoas que receberam uma dose de reforço da vacina inalada desenvolveram mais anticorpos do que as pessoas que receberam 3 doses da vacina Sinovac. 4 semanas após receber o reforço inalado, 92,5% das pessoas desenvolveram anticorpos neutralizantes para a variante Ômicron. E a enorme cidade chinesa de Chengdu anunciou a prorrogação do confinamento por causa da Covid, mantendo assim as restrições que deixaram grande parte dos 21 milhões de moradores trancados em casa. A medida devia ter sido suspensa na quarta-feira, mas o governo municipal indicou que a cidade inteira vai continuar com os esforços para chegar ao contágio zero na comunidade. Os moradores das zonas confinadas vão se submeter diariamente a testes de diagnóstico e cada casa vai poder enviar uma pessoa à rua para comprar comida, de acordo com um comunicado da prefeitura. Dados da Comissão Provincial de Saúde indicam que a cidade registrou 116 novas infecções locais nesta quinta-feira, mais da metade de assintomáticos.
Em Pequim, as autoridades pediram que os cidadãos mantenham a alta guarda diante de um possível surto de casos durante o Festival da Lua, que vai ser celebrado de sábado até segunda e é um período de viagens e encontros sociais. A China é a última grande economia do mundo que busca a erradicação completa do vírus no território à base de extensas quarentenas, confinamentos e testes em massa. E falando sobre economia, a libra esterlina chegou na última quarta-feira ao mais baixo valor em relação ao dólar desde 1985. A moeda britânica registrou o menor nível de comparação em 37 anos, por causa dos temores de recessão no Reino Unido nas últimas semanas. A moeda britânica operou em queda de 0,96% por volta das 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, ficando em $1,140. Contribuíram para a desconfiança do mercado, a disparada da inflação e a procura pela moeda norte-americana como refúgio em meio ao contexto de aceleração da economia global. Como vários países desenvolvidos, o Reino Unido passa por um forte aumento dos preços, mas é afetado em especial pelo gás natural. A guerra na Ucrânia fez os preços do insumo subirem no mercado internacional e o país tem alta dependência desta fonte de energia. Este será um dos desafios da nova primeira-ministra, Liz Truss, para recuperar a economia britânica. Truss deve anunciar nesta quinta-feira medidas de estímulo à economia, que podem incluir o congelamento das tarifas de energia. Com o endividamento recorde devido à pandemia, os ativos britânicos tornaram-se menos atraentes aos investidores. E a Organização dos Países Exportadores de Petróleo anunciou que vai reduzir a produção de petróleo. Países ocidentais buscam conter os preços e ajudar na redução da inflação. Os representantes dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os 10 parceiros concordaram em voltar às cotas para o mês de agosto, o que significa uma redução de 100 mil barris. Depois do anúncio da medida, o preço das duas referências mundiais de petróleo subiu mais de 3% para $96,40 o barril do Brent do Mar do Norte e $89,80 o de WTI. O grupo, que se reuniu por videoconferência, deixou a porta aberta para novas negociações antes da próxima reunião, em 5 de outubro, para responder à evolução do mercado. Até agora, a OPEP+ resistiu aos apelos dos países ocidentais para abrir a torneira e conter o aumento dos preços e a inflação galopante. As múltiplas crises políticas ou a falta de investimento e manutenção durante a pandemia enfraqueceram a infraestrutura petrolífera. Muitos países do grupo, como Angola ou Nigéria, não conseguem aumentar a extração e parece que atingiram o máximo das capacidades. No anúncio mais recente, os países do G7 decidiram limitar com urgência o preço do petróleo russo e, assim, conter os recursos que Moscou obtém com a venda de hidrocarbonetos. A Rússia alertou que não vai mais vender petróleo para países que adotarem esse mecanismo, o que poderia reduzir a oferta no mercado e contribuir para uma nova alta dos preços. E falando sobre o conflito no leste europeu, em uma conferência com países asiáticos, o presidente Vladimir Putin negou que utiliza o fornecimento de energia como arma. Ele também afirmou que a Rússia está em um beco sem saída por causa das sanções. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que é impossível isolar a Rússia em um fórum econômico destinado a reforçar os vínculos com os países asiáticos, a grande aposta do Kremlin para driblar as sanções ocidentais pela ofensiva na Ucrânia. Desde que o conflito começou em 24 de fevereiro, Estados Unidos e União Europeia anunciaram uma série de sanções econômicas e individuais. Diante da deterioração das relações com as capitais ocidentais, Moscou volta a atenção para o Oriente Médio, Ásia, África e América Latina. Todos dizem que a Rússia está usando a energia como arma, mais bobagem. Que arma usamos? Fornecemos o quanto é necessário de acordo com os pedidos dos nossos parceiros. Nós entregamos o que eles pedem. Não fornecemos gás do nada, fazemos de acordo com a demanda. Se há um pedido, então o atendemos.
Заявка поставлена, исполняем. Putin reiterou o argumento de que as sanções contra Moscou provocaram uma falta de peças de reposição que comprometem a integridade do gasoduto e afirmou que o país está em um beco sem saída por causa das punições. Ele deixou claro que a Rússia não vai mais exportar gás nem petróleo para os países que adotarem um teto de preços para os combustíveis russos, como os europeus planejam fazer para punir as finanças do Kremlin. E olha só essa história. Um chimpanzé fugiu do zoológico de Kharkiv, na Ucrânia, vagou pelas ruas da cidade, a segunda maior do país e alvo de bombardeios diários da Rússia, mas mudou de ideia após começar a chover. A escapada do animal deu trabalho à equipe de resgate, que usou guloseimas para tentar persuadir Titi a voltar para casa. As tentativas não tiveram muito sucesso e a situação só foi resolvida quando começou a chover na segunda maior cidade da Ucrânia. O chimpanzé, então, acabou se dirigindo voluntariamente até uma treinadora com um casaco. A peça de roupa amarela é uma das favoritas do animal. De acordo com a imprensa local, não é a primeira vez que o símio escapa. Titi mudou para o zoológico de Kharkiv depois que o ecoparque onde morava foi danificado pelas forças russas. Muitos animais tiveram de ser remanejados desde o início da guerra promovida por Moscou. Um estudo revelou que a caminhada pode reduzir o risco de demência em pessoas de meia idade. E as pessoas que caminham em ritmo muito rápido têm menos chance de apresentar o problema. As pessoas com idades entre 40 e 79 anos que caminham têm menos risco de declínio mental. De acordo com um novo estudo da Universidade de Cádiz, na Espanha, quem deu 9.826 passos por dia teve 50% menos probabilidade de desenvolver demência em 7 anos. Além disso, as pessoas que andavam a um ritmo superior a 40 passos por minuto foram capazes de reduzir o risco de demência em 57%, com apenas cerca de 6.300 passos por dia. Ainda segundo o estudo, a maior redução no risco de demência, em cerca de 62%, foi alcançada por pessoas que caminharam em um ritmo muito rápido, de 112 passos por minuto durante 30 minutos por dia. Apesar disso, nem todos os passos têm a mesma duração e nem os mesmos níveis de condicionamento físico. O que pode ser um ritmo acelerado para uma pessoa de 40 anos pode não ser sustentável para uma pessoa de 70 anos. O estudo analisou os dados de mais de 78 mil pessoas com idades entre 40 e 79 anos que usavam acelerômetros de pulso. Os pesquisadores contaram um número total de passos de cada pessoa por dia. E olha só, a Austrália aprovou seu primeiro projeto de lei sobre mudanças climáticas em uma década, consagrando em sua legislação a meta inédita de atingir zero emissões até 2050. Um dos maiores exportadores mundiais de carvão e gás natural deu um importante passo na defesa do planeta nesta quinta-feira. A Austrália aprovou seu primeiro projeto de lei sobre mudanças climáticas em uma década. O projeto, considerado histórico, consagra a meta inédita de atingir zero emissões até 2050. A lei era uma promessa eleitoral do novo governo de centro-esquerda. Ela visa reduzir as emissões desta economia fortemente dependente do carvão em 43% em relação aos níveis de 2005. Para o governo, a lei encerra uma década de inação climática. O texto foi amplamente apoiado por sindicatos e setores econômicos. A Austrália demorou a adotar medidas climáticas, mesmo com o país sendo atingido por incêndios florestais e inundações cada vez mais intensas. Embora as novas metas sejam mais ambiciosas do que o corte de 26% a 28% planejado pelo governo anterior até 2030, a legislação foi criticada por não proibir novos projetos de carvão e gás. A questão climática foi fundamental para a queda da coalizão conservadora, depois que os incêndios florestais no final de 2019 e início de 2020 destruíram 5.800.000 hectares no leste da Austrália. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e até mais.